Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 176, que vai ao ar no domingo, dia 11 de junho de 2023. E obviamente no Tributologia de hoje nós temos que falar sobre o relatório da reforma tributária aprovado lá na comissão mista, né, no grupo de trabalho de reforma tributária. E esse relatório que foi aprovado, ele traria uma esperança de reforma tributária no Brasil. Eu, particularmente, trago nesse Tributologia minhas primeiras impressões sobre essa reforma tributária, sobre esse relatório da reforma tributária. E a ideia que foi desenhada ali, eu fiz algumas anotações aqui sobre esse relatório e eu precisava dividir com vocês as minhas anotações, até porque eu sei que muitos ficam angustiados com a possibilidade de uma mudança no sistema tributário, de ter que reestudar o sistema tributário, né? O que seria de novo. Bom, a grande verdade dos fatos, na minha singela opinião, é que esse relatório não trouxe nada de absolutamente novo. Primeiro ponto relevante. Esse relatório, na verdade, funciona mais como uma aglutinação das PECs 45 e PEC 110. É chover no molhado. É trazer para a mesa aquilo que já existia. Ou seja, não existe uma grande novidade aqui no relatório da reforma tributária, do grupo de trabalho da reforma tributária, né? É óbvio que trata-se de uma questão política, para que haja uma negociação com os estados, houve necessidade de ceder naqueles pontos que eram mais modernos, mais avançados na simplificação do sistema e etc. Mas, efetivamente, senhoras e senhores, eu não consegui ver nenhuma grande novidade, tá? Nós temos aqui uma reforma que é a aglutinação das PECs 45 e PEC 110. Você tem um substitutivo, onde você tem a reunião do ICMS, ISS e IPI, que são, na verdade, os impostos que incidem sobre o valor agregado, né? Além deles, as contribuições para o PIS e para a COFINS viriam para o bolo. No substitutivo da comissão mista, nós teríamos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços de âmbito nacional, e um imposto seletivo, que seria o que a mídia tem chamado de imposto do pecado, que incidiria sobre bebida alcoólica, cigarros e itens da vida danosos ao meio ambiente, né? E aí no substituto da PEC 110 que você teria ali o Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS, né? Além do imposto seletivo, né? Você não tem uma reforma efetiva, né? Na verdade essas são as reformas que tramitavam lá no governo Bolsonaro, que agora elas vão tramitar sob o governo Lula. Então, no final das contas, acaba sendo a reforma tributária um filho do casamento entre Lula e Bolsonaro, ou seja, coisa boa não pode dar, né? Mas enfim, qual seria a base de incidência, né? O IBS incidiria sobre qualquer operação com bem material e imaterial e com serviço, inclusive direitos a eles relacionados. Veja, não temos uma lei, obviamente não temos um texto de lei, nós temos só um relatório, mas aqui a gente já pode esperar que venha problemas, né? Já vem contencioso de massa aqui, porque qualquer operação com bem material ou imaterial, aqui vai dar aso para muita discussão. Já dá para pensar se vai incidir sobre locação ou se não vai. Já dá para discutir aqui se vai incidir esse imposto sobre cessão de uso de marca ou se não vai. Ou seja, você já vai ter algumas discussões relevantes sobre esse fato gerador, tá? O imposto seletivo não, ele é mais objetivo, ele é direto sobre aquilo que efetivamente faz mal à saúde, né? Pelo menos é a lógica da reforma. Bom, então você teria na comissão mista, né, uma lei complementar criando aí esse imposto sobre bens e serviços e o imposto seletivo. No substitutivo da PEC 110, o IBS é criado por lei complementar, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo por lei ordinária. Eu confesso que eu não entendi o motivo dessa divisão. Por que o IBS seria por lei complementar, a CBS e o imposto seletivo por lei ordinária? Me parece, é porque a lógica deles é que como o IBS ele vai abranger o ICMS e o ISS, a lei complementar ela seria necessária
porque ela traria em âmbito nacional essa condensação de todos os conceitos que envolvem o tributo, né? Não há uma previsão de alíquota efetivamente no texto, né, do relatório, mas no substitutivo da comissão mista você teria cada ente federado fixando por lei ordinária a própria alíquota para o IBS. Então a alíquota será a mesma para todas as operações com bens e serviços. E você teria uma transição, onde nós teríamos a fixação de alíquotas de referência por resolução do Senado, com uma base de cálculo definida pelo Tribunal de Contas da União, para manter a arrecadação dos entes federados. Mas a partir daí, cada ente federado poderia ter uma lei própria. Eu fico pensando no caos que isso vai causar. É o tipo de coisa que vai gerar um mega contencioso bizarro, porque não vai ter como você padronizar isso. Me parece mais do mesmo. Cada estado vai ter sua regra, cada ente de federação vai ter sua alíquota, né? Assim, na minha opinião, aqui não muda nada, só muda o nome, né? Mas o que me preocupou muito foi a discussão da não cumulatividade. A não cumulatividade do IBS, lá no substitutivo da comissão mista, você teria um aproveitamento do crédito vinculado ao recolhimento do imposto devido na etapa anterior, podendo a lei complementar estabelecer hipóteses nas quais o aproveitamento do crédito independe do efetivo recolhimento do IBS. Ou seja, a regra é imposto sobre imposto. Você só vai ter o direito ao creditamento do imposto recolhido na operação anterior. Significa dizer, sabe o quê? Que nós vamos continuar com o ICMS com outro nome. A gente pegou o ICMS, roubou o ISS dos municípios, colocou junto com o ICMS e falou, agora nós temos um ICMS 5.0 bombadão com alíquota alta e que só vai dar direito a crédito o imposto recolhido na operação anterior. Essa é a lógica. E tá errado. Por que tá errado? O governo vende a ideia de que vai criar um IVA nos moldes europeus. Imposto sobre valor agregado nos moldes europeus. Se a lógica é criar um IVA nos moldes europeus, o direito ao creditamento não tem que ser do imposto recolhido na operação anterior. A lógica é o direito ao creditamento de tudo que foi gasto na operação anterior. O crédito, ele não pode depender do comprovante do recolhimento. Se o crédito depender do comprovante do recolhimento, senhoras e senhores, a gente tem um ICMS como nós temos hoje. A lógica é base contra base e não imposto sobre imposto. A lógica do IVA é base contra base. Então, se você tem uma base contra base, como é o caso do PIS/COFINS, pelo menos na essência deveria ser assim, você tem um IVA. Agora, imposto sobre imposto, você não tem IVA. Você tem o ICMS com novo nome. Roubando o ISS dos municípios. Roubando o ISS dos municípios. Tá? No substitutivo da PEC 110, aí você tem uma outra discussão. Aproveitamento do crédito vinculado ao imposto cobrado, não recolhido, mas continua sendo imposto sobre imposto. Continua sendo imposto sobre imposto. Você não tem base sobre base. Se você não tem base sobre base, você não tem IVA. Então esse relatório da reforma tributária ele é bastante insuficiente. Ele, na verdade, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Preste bem atenção, senhoras e senhores. Você tem aqui, eu até anotei isso, né? É um imposto não cumulativo, como é o ICMS. Não mudou absolutamente nada, nada. Preste bem atenção. Nada mudou. Nada mudou, tá? Não existe crédito financeiro. Não existe crédito financeiro. O que me parece aqui é que a lógica é acabar com o ISS, só isso. Você muda o nome de ICMS, acaba com o ISS, entrega o ISS para esse imposto sobre bens e serviços. E essa é a reforma. E essa é a reforma. Tá?
Muito me assusta isso, porque se o objetivo era fazer uma reforma tributária, não tem reforma nenhuma aqui. De novo, é você pegar uma casa abandonada, que está largada há milhões de anos, e você, em vez de olhar a estrutura dela, verificar como é que estão os pilares, né? Verificar se ela tem condições de ficar em pé, você vai lá e pinta a parede. É isso aqui que está sendo feito. Nada mais além disso. Nada mais além disso. Outra coisa, você vai manter o benefício fiscal do Simples Nacional e você vai manter a Zona Franca de Manaus, porque o IPI vai morrer. Como que vai ser feito? Vai ser criado um sistema de creditamento e crédito presumido para manter o benefício da Zona Franca. Para manter o benefício da Zona Franca. Tá? E além disso, você vai ter o programa do cashback. A União, ela vai cobrar uma alíquota adicional do IBS destinada ao cashback. O Estado do Rio Grande do Sul tem um trabalho muito legal com relação ao cashback, que funciona bem. Eu fui estudar sobre isso recentemente, que é o Devolve ICMS, né? Se não me engano, esse é o nome correto, Devolve ICMS do Rio Grande do Sul, onde há uma devolução do valor. Eu acho que isso é muito perfeito. Eu acho que isso dando certo é o melhor dos mundos. Porque quando você fala de imposto seletivo, a seletividade, eu já fui contrário a isso, tá? Mas só tem opinião, só muda de opinião quem tem. Eu sempre defendi o imposto seletivo, hoje eu não defendo mais. Eu vou estudar muito sobre o assunto. E cá entre nós, galera, o imposto seletivo, ele é injusto. Vou pegar um exemplo bobo, né? O governo federal decidiu agora dar isenção para carro popular. Isenção de tributos federais para carro popular para estimular o setor. Se o governo faz isso, o que ele está efetivamente fazendo? Dando benefício para todo mundo que pode pagar. Não só para classe média ou classe baixa, ou quem quer que seja que o governo quer atingir com aquele benefício. Quando você dá uma isenção de um produto da cesta básica, até quem é rico vai ter o benefício. Quando você aumenta um tributo de algo que não seja básico, quem é rico vai sofrer, mas quem é pobre que precisa usar daquele produto também vai. No final das contas, a seletividade ela não é justa, porque ela distribui o benefício para todo mundo de forma igualitária, gerando mais regressividade no sistema. O sistema do cashback ele é muito legal, porque o sistema do cashback devolve efetivamente para quem precisa. Ou seja, aquele que precisa da devolução do valor, recebe de volta por meio do cashback. Então a lógica do cashback é uma lógica que eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque a pessoa que vai receber de volta aquele valor é a pessoa que precisa. Você cria um sistema ligado ao Bolsa Família, por exemplo. Já existe lá o Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá o nome, enfim, não importa. Você cria um benefício atrelado ao Bolsa Família, atrelado ao Auxílio Brasil, onde o indivíduo que efetivar determinadas compras de itens da cesta básica, ele já recebe um crédito no mês seguinte relativo às compras do mês anterior, gerando para ele uma maior capacidade de renda, especificamente para ele, não para mim, não para a maioria de vocês que está aí me ouvindo, me assistindo, sabe? Então, eu acho que isso é um benefício direcionado, como é o Devolve ICMS do Rio Grande do Sul, que eu acho que deu muito certo. E aqui tem tudo para dar certo, tá? Esse ponto é um ponto favorável da reforma tributária. No mais, não tem reforma nenhuma, tá? O Simples Nacional continua a mesma coisa, tá? Não muda. Você vai ter uma faculdade do recolhimento separado do IBS, da CBS, no caso da PEC 110, e na comissão mista vai ter a possibilidade de recolher o IBS também à parte, né? Quem efetivamente recolher pelo Simples não vai poder se creditar, ou seja, nada diferente do que é hoje. Nada diferente do que é hoje. É basicamente a lógica do ICMS. Ou seja, o IBS é o ICMS com outro nome. É o ICMS com outro nome, tá? Agora, eu achei interessante a transição do sistema de cobrança dos tributos, né? A transição, de acordo com a comissão mista, durante 2 anos você vai cobrar a parcela federal do IBS e vão ser extintos PIS e COFINS. Nos 3 anos subsequentes, você tem redução progressiva de ICMS e ISS e o aumento do IBS para manter a arrecadação com benefícios fiscais dos impostos antigos reduzidos da mesma proporção. E no 6º ano você extingue ICMS, ISS e IPI. Tá? No 6º ano. Aí você tem uma transição da partilha dos recursos. A transição vai ser de 52 anos. Nos 2 primeiros anos você não tem transição.
A parcela federal vai ser cobrada. Nos 50 anos subsequentes, 95% do montante do IBS estadual e do IBS municipal são retidos e redistribuídos com base na proporção da arrecadação de cada estado e município, apurada com base nos 5 anos anteriores, reduzido anualmente em uns 50avos. Você tem noção do que é uma transição de 50 anos? Ninguém que está aqui conversando vai ver esse troço. Eu não vou ver esse negócio daqui a 52 anos. Eu vou ter, sei lá, 92 anos. É impossível eu estar vivo com 92 anos. Aliás, eu nem sei se eu quero estar vivo com 92 anos, porque estar vivo caquético eu não quero. Eu não quero ver o resultado desse troço aqui. Né? E no substitutivo da PEC 110, a transição é de 40 anos. Ah, não, tranquilo, 40 anos dá, Gabriel, você vai ver. Né? 20 anos, percentual do IBS destinado aos estados e municípios vai ser retido e distribuído proporcionalmente. E depois, em mais 20 anos, a parcela retida do IBS vai ser progressivamente reduzida, sendo extinta no final do período. E aí, após esse período, 3% de compensação vai ser reduzido nos termos da lei complementar. Galera, na boa, 40 anos, no mínimo, de transição. Vem aí uma porradaria nível hard entre os entes federados, porque vai ser uma loucura a divisão desse dinheiro. 6 anos de transição do sistema, 40 anos no mínimo de transição de distribuição de receita, de partilha de recursos. Ou seja, isso daqui é o caos. O caos. A parte da administração e gestão compartilhada, não vejo nenhum problema. O Simples Nacional já funciona assim e dá certo. Né? Enfim, e aí vem umas questões que estão dentro da reforma tributária que são tão bobas que eu não consigo visualizar por que alguém bota essa jossa lá. Sabe? Progressividade para o TCMD. O TCMD já é progressivo. Já está pacífico isso no STF. O Estado já tem progressividade, pelo amor de Deus. Já é progressivo. Acaba com a alíquota máxima. Aí eu concordo. Deixa cada Estado criar a sua e que se exploda. Daí em diante, a fiscalização dos Estados para verificar se vai ter ou não planejamento tributário abusivo. Agora, a progressividade já existe. Aplicação da progressividade no IPVA, isso é interessante, com base no valor do veículo. Ou seja, quanto mais caro o veículo, maior o IPVA do veículo. É possível, dentro da reforma tributária, no substitutivo da comissão mista. E aí você teria ainda a exclusão da propriedade da União dos terrenos de marinha localizados nas ilhas costeiras. Isso tem nada a ver com a reforma tributária. A galera sempre gosta de meter um jabuti onde não deve. O que tem a ver isso aqui com a história? Mas tudo bem, tá lá. Não sei pra quê. Muda porcaria nenhuma na reforma tributária. Na PEC 110, substituto da PEC 110, que eu acho, na verdade, que é o caminho, tá? IBS, CBS, 40 anos de transição. Você tem o TCMD progressivo, de novo, né? O IPTU teria que ter a base de cálculo atualizada no mínimo a cada 4 anos. O IPVA passa a abranger embarcações e aeronaves, o que é um absurdo você não ter IPVA sobre embarcações e aeronaves. Então, pessoal, quando você tem... Na boa, o melhor dos cenários é o substitutivo da PEC 110. Tá? É horrível, mas é o melhor dos cenários. A tributação vai ser no destino, como deve ser, mas efetivamente me dá muita angústia verificar que essa reforma tributária não é uma reforma. Me parece, mais uma vez, uma aglutinação das PECs 45 e 110. Não é IVA, me parece um ICMS com outro nome. Você tem uma não cumulatividade, que é a não cumulatividade do ICMS, que é a não cumulatividade de imposto sobre imposto, não a não cumulatividade do IVA. O que você tem, no final das contas, aqui, na minha opinião, é uma usurpação do ISS. Me parece que a galera se reuniu para roubar o ISS dos municípios, sabe? Me parece que é isso. Vou roubar o ISS dos municípios. Aí foi lá e roubou o ISS dos municípios. É a lógica que eu vejo na minha cabeça. Posso estar errado na minha lógica. Posso estar muito errado na minha lógica. Mas é a minha primeira impressão. Então, senhoras e senhores, eu peço desculpas que o Tributologia ele tem como objetivo ser curto. O episódio de hoje, infelizmente, foi mais longo do que eu gostaria que fosse. Eu não sou de me estender nos assuntos, quem me acompanha sabe disso. Mas eu precisava trazer essas primeiras impressões. Eu ainda vou estudar mais
o relatório do grupo de trabalho, mas minhas primeiras impressões são muito ruins. Não há nenhum grande benefício na reforma tributária. Não há nenhum grande benefício nesse relatório que foi criado, além do cashback. Na minha opinião, além do cashback. Você tem, Gabriel, mas dos males o menor, é por causa de pessoas como você que a reforma não avança. Gente, na boa, reformar para piorar ou para manter a mesma coisa, vale o gasto do dinheiro público para isso tudo, essa energia toda? Porque, veja, a gente tem que levar em consideração que se vai ter contencioso de massa depois, é dinheiro público sendo gasto, tá? É dinheiro público sendo gasto. O custo dos direitos, ele é enorme. E quando você vai para o judiciário, você tem um profissional caríssimo, que é um juiz, você tem o servidor, que é caro, você tem a despesa do judiciário, que vai ter que ser paga por causa de um contencioso de massa gerado por uma reforma mal jambrada. Então, não é reforma. Não é reforma. É o furto do ISS e a alteração do nome do ICMS. Só, mais nada. Na minha opinião, IBS não é IVA. Não é IVA. IVA é base sobre base. Temos aqui um equívoco, temos aqui uma reforma tributária que não muda nada, temos aqui a aglutinação daquilo que já existia. Mais do mesmo. Nada mudou. A manutenção do status quo está aí. E para quem é advogado tributarista só vai ter que estudar para poder verificar qual vai ser o próximo contencioso do momento. Bom, esse foi o Tributologia de hoje. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, por ter aturado esse Tributologia tão longo. Eu queria agradecer a vocês por estarem comigo toda semana e dizer que toda vez que eu tiver uma novidade aqui da reforma tributária, eu vou trazer para vocês, tá? Porque a lógica para mim é exatamente informá-los o máximo possível. Acho que eu abrangei os pontos principais e vamos continuar se debruçando, estudando a reforma tributária. Afinal de contas, é importante para o Brasil que ela aconteça, mas aconteça da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado, tá? Semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme para você que está aí me assistindo. Dá o seu like, vai, curta aí esse vídeo, compartilhe para que essa informação seja levada para a maior quantidade de pessoas possível e a gente possa fomentar o debate da reforma tributária. Um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera!